noite a todos. Vou estar me identificando pelo vulgo de Iago, pois na cidade que moro sou muito conhecido. Também faço parte da Corporação de Segurança Armada, que existe na minha cidade, ou seja, faço parte da Polícia Militar. Nesses longos 7 anos de trabalhos prestados à cidade que moro e também à comunidade, confesso que nada de tão surpreendente me deixava com medo ou espanto. A data que eu estou enviando esse relato ao canal é 4/12/2021 e a data do acontecido foi 5/7 desse mesmo ano. Estávamos a caminho de uma ocorrência e por rádio foi nos reportado que tudo indicava ser um caso de roubo, seguido de violência. Também foi dito que muitos moradores alegavam que o autor de tais fatos ainda estava a perturbar o sossego de muitos que moravam na região, próximo ao local do ocorrido. Eu e mais 2 companheiros de trabalhos fomos até o local para averiguar todo o acontecido. E tão logo nos aproximamos, já conseguíamos ver que alguns moradores estavam vindo até a direção da viatura e nos pararam mesmo antes de chegarmos até a casa onde aconteceu o assalto. A população estava eufórica, todos falavam ao mesmo tempo, quase não se entendia nada. Foi então que uma senhora de idade bastante avançada caminhou até a nossa direção e depois de chegar até nós, começou a nos contar sobre o que vinha acontecendo há alguns dias naquela região. Ela falava que tínhamos que estar preparados, pois o que estava invadindo terrenos e matando os animais, agora também começou a invadir as casas. Ela falava que era algo sobrenatural. Também falou que para poder confrontar o sobrenatural, era somente com artefatos sobrenaturais. Até peço desculpas pelo que vou dizer, mas de momento, eu acreditei que aquela senhora só poderia estar fraca de sua mente, devido à sua idade. Mas confesso que tudo o que pensei mudou tão logo chegamos à casa, que o suposto meliante teria entrado e roubado. A porta tinha sido arrombada, não tinha um cômodo da casa que não estivesse revirado, e a única vítima que foi encontrada foi um cachorro, que a família mantinha dentro da casa. Se torna difícil, até mesmo para nós, falar sobre o que vimos. O pobre cachorro não teve chance alguma. Então notei que tudo o que estávamos vendo naquele momento não condizia com o que foi nos passado pelo rádio, pois o que foi nos dito é que um indivíduo tinha invadido a casa, e o que eu estava vendo era um cachorro que estava com o seu ventre aberto e seus órgãos internos tinham sido retirados. Aquele pobre animal parecia ter sido mastigado e depois cuspido. Enquanto eu percorria todos os cômodos da casa, meus companheiros pegavam informações com a população sobre quem ou o que poderia ter invadido e feito toda aquela bagunça. Foi então que me aproximei de uma janela que estava aberta na cozinha e notei que na parede tinha a marca de uma pegada. O que estava na casa fugiu por aquela janela. O incrível é que a marca feita na parede era um pé, quase humano. A única diferença é que eram muito grandes, e pelos riscos que foram deixados na parede, que acredito que seriam arranhões, o que passou pelaquela janela não tinha unhas normais, mas sim garras, e eram grandes e afiadas. Depois de pensar muito e não descobrir o que poderia ter deixado aquelas marcas próximo à janela, não demorou muito para um dos meus companheiros me chamar e me informar que algumas quadras à frente da onde estávamos, muitos moradores tinham avistado alguma coisa que pulava o muro de trás de seus terrenos. E quando perguntamos o que poderia ser, todos falavam a mesma coisa, que o que tinham avistado em seus terrenos era um enorme cão negro. Foi então que resolvimos averiguar a situação. No mesmo local que estávamos, mais 2 viaturas tinham chegado. Então nos deslocamos até o local. Fizemos um cerco para tentar pegar o que para nós só poderia ser uma pessoa que entrou na casa e matou o cachorro. Uma viatura ficou na rua da casa furtada,
a outra na quadra de trás, e nós ficamos em uma rua transversal, a rua que as outras viaturas estavam. Se o meliante viesse reto pelos fundos dos terrenos, iria dar de frente comigo e meus companheiros. E se viesse a desviar, as outras viaturas estavam prontas para prestar apoio. Eu me lembro em detalhes o que nos aconteceu. Tão logo paramos a viatura, descimos e fomos para trás do carro, e ficamos olhando em direção a um muro muito alto. Estávamos com os coldres das armas abertos e prontos para qualquer surpresa. Foi então que vimos algo surreal aparecer em cima do muro. Como a população falou, aquilo era uma enorme sombra negra. Tão logo desceu do muro, aquilo parecia sentir o nosso cheiro, pois andava na rua cheirando o ar. Apesar daquilo estar à nossa frente, era muito difícil acreditar que aquele ser existia. Aquilo era um lobisomem. Tinha a cabeça parecida com a cabeça de um grande cachorro. Seu corpo parecia humano, mas seus braços e pernas eram completamente deformados. Seus joelhos pareciam ser virados para trás. Também era fácil perceber que seu pé possuía um longo calcanhar. Olhei para os companheiros e gesticulei com a mão. 2 por trás da viatura e eu sairia pela frente. Quando fizemos isso, para nossa surpresa, a criatura se encontrava em pé. Estávamos com as armas em punho e pronto para atirar naquela coisa. Foi então que vimos aquilo correr em direção à viatura e saltar por cima com uma facilidade muito grande. Depois disso, aquela coisa se embrenhou na mata e sumiu. Chegamos até mesmo a comentar com os outros companheiros sobre o que vimos, mas ninguém acreditou. Depois de retornarmos até a casa que foi invadida, aquela velha senhora se aproximou novamente e nos falou essas palavras: "Se preparem, meus filhos, pois o que vocês caçaram hoje passará a caçar vocês também." Então aquela senhora me deu um pequeno saco de pano, se despediu e foi embora. Depois de termos retornado para a nossa base, eu fui olhar o que tinha naquele saco de pano. Parecia que aquela senhora sabia que aquilo poderia nos ajudar, pois dentro daquele saco de pano tinha 18 projéteis intactos e eram de um revólver 38. E o que me deixou ainda mais espantado é que era fácil perceber que os projéteis eram de fabricação artesanal. Também eram de prata. Cordiais uivos a todos. Boa noite.